Oi, para você que está do outro lado de lá da câmera. Hoje eu vim aqui nesse dia lindo de verão que está fazendo lá fora. Vim aproveitar e trazer para vocês um tema que eu já venho me ocupando com isso e me aprofundando nisso já há muitos anos, e mais especificamente desde o começo do ano que eu voltei a fazer um trabalho de desintoxicação do corpo e tudo mais. Muita gente me pergunta como é que você faz, o que isso significa, quem é que precisa de um detox, desse processo de desintoxicação, como é que funciona. E na verdade a informação que eu vou passar para vocês hoje todo mundo já nasce sabendo. Aquela tal da história, o que é o certo e o que é o errado. Dentro de você, você sabe, você já nasceu com essa sabedoria, o que é certo e o que é errado para você. Não tem como eu falar para você isso é certo, isso é errado. Só que o processo de desintoxicação você nunca consegue fazer num dia só. Não é só um mês, não é só um ano. Na verdade, ao longo da vida. Esse é um processo que o corpo está acostumado a estar constantemente desintoxicando e constantemente você elimina toxinas por vários processos dentro do corpo. Essa é uma parte. Mas o maior processo de desintoxicação não é a nível do corpo, é a nível mental. Essa é a parte que mais afeta o corpo e a saúde se você não está funcionando bem, a sua parte mental, espiritual e emocional. Cada pessoa que tem um problema de saúde, em algum ponto ela tem, como se diz, um processo de desintoxicação mental, espiritual e emocional a ser feito. Todas as pessoas, ninguém fica doente só pela parte física. As pessoas têm assim muita dificuldade em ver que a gente é uma coisa só, é a parte espiritual, emocional, mental e física juntos numa pessoa só. As pessoas têm a tendência a querer realmente trabalhar em sentido de desintoxicar o seu corpo. Esse trabalho não começa na parte física, ele começa na parte mental. É um tema muito complexo, muito grande, mas a sabedoria é uma coisa que já foi colocada no seu coração e na sua mente quando Deus te criou. Então você já nasceu com todas as respostas. O primeiro passo a você prestar atenção, o que é que está acontecendo comigo, ou como é que eu devo fazer esse processo de desintoxicação, o primeiro passo é a comunicação sua espiritual e mental com as células do seu corpo. E por mais que você ache que é bobeira, já está mais do que provado cientificamente de todas as formas de que o seu corpo reage às coisas que você pensa, às coisas que você fala e às coisas que você mentaliza. Então, se você é o tipo de pessoa que teve uma infância difícil, todo mundo teve infância difícil, todo mundo passou por alguma coisa na infância, ninguém passa pela vida sem sofrimento. E se você é da pessoa que fica ruminando esse sentimento mesmo de sofrimento, ou se você fica jogando sempre a culpa em pessoas do seu passado, porque meu pai e minha mãe, porque minha tia, porque eu tinha uma irmã que me batia quando eu era criança. Eu tive uma irmã que me batia quando eu era criança. Mas você tem que perceber a um certo ponto da sua vida que isso não é correto pensar, não é correto pensar dessa forma, não é correto você se comportar dessa forma perante as coisas ruins que acontecem na sua vida. Você tem sempre que ver aquilo, você está passando por aquilo para aprender de alguma forma. Você vai sair dessa situação ou desse conflito ou de uma forma melhor. Você vai aprender, você vai crescer. As coisas ruins que a gente passa pela vida são somente oportunidades de crescimento. Num
momento, pode ser toda manhã, ou pode ser toda tarde, final da tarde, pode ser antes de ir dormir. Tira um tempo para você todos os dias, uma meia hora. Se você não consegue meia hora, começa com uns 5 minutos e vai aumentando, mas seria bom que você tivesse assim, no mínimo uma meia hora por dia de um tempo seu, só seu, para você pensar, voltar no seu passado, lembrar das coisas que te fizeram mal, porque muita gente também, quando é uma coisa assim muito grave, que te fez realmente muito mal, você faz, o seu subconsciente faz de tudo para você esquecer aquilo. E seria muito importante você voltar no seu passado, lembrar daquilo que aconteceu e como que embalsamar essa cena, transbordar em cima dessa cena e das pessoas envolvidas nessa cena, das palavras faladas, das lágrimas que rolaram. E tenta, como que se você estivesse pegando um balde cheio de substância luminosa e amorosa e calorosa e cheia de perdão e jogasse em cima de você, daquela pessoa, da cena. Tenta fazer isso e vai fazendo aos poucos com cada situação. A cada dia você senta e faz esse trabalho. E quanto mais você for lembrando, quanto mais você for trabalhando cada uma dessas situações, cada uma das coisas que foram faladas, e é um trabalho assim gigantesco de perdão, de aceitamento do seu passado como foi, porque não tem como mudar. Você vai fazer um trabalho de perdoar a pessoa, de perdoar a você. E se você tiver a oportunidade de ir até essa pessoa e falar, olha, sinto muito, eu naquela época, eu gostaria de falar uma coisa importante para você, naquela época aconteceu isso, 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 que me machucou e eu te julguei, eu pensei coisas más a seu respeito, eu desejei más coisas para você e eu gostaria de pedir perdão e que você aceitasse o meu perdão. E se você tiver a oportunidade de ir até essa pessoa, não importa o que essa pessoa fez para você, se você tiver possibilidade, oportunidade de ir até essa pessoa e falar e fazer esse trabalho, melhor ainda. Mas às vezes é uma pessoa que já não tem mais como, você não tem contato, não tem como achar, uma pessoa que às vezes até já faleceu, aí é um trabalho, o trabalho maior mesmo, na verdade, é interno seu. E essa é o princípio básico, o passo, às vezes eu me conformo, me bloqueia a fala, mas o passo principal, é o primeiro passo para você começar a desintoxicar não só o seu corpo, mas a sua vida, porque alguma coisa tem que te faz sofrer, ou a sua condição física, se você tem alguma coisa na sua condição física que te faz sofrer, ou alguma coisa no espiritual, no mental, alguma coisa sempre faz a gente sofrer. Isso não é só com você, isso é comigo também. E esse processo de desintoxicação é uma coisa que começa, e os primeiros tempos, digamos assim, os primeiros 2 anos, é onde acontece o trabalho mais intenso. Dali para frente você vai como que acostumando com esse processo de desintoxicação também, porque no começo, como é muita coisa que está parada, que está presa ali, que você tem que se intoxicar, então você como que revive a cada vez que você volta e pensa naquilo, tal, você revive, as emoções voltam à tona. E isso é importante, volta à tona aquela sensação, aquela emoção ruim, e você tem que observar esse sentimento e transformar esse sentimento em alguma coisa boa. Transformar em aprendizado para você e tentar entender, mas por que é que isso aconteceu comigo? E às vezes quando é uma coisa que está bem distante, às vezes fica até mais fácil, porque depois de vários anos você entende, eu passei naquela época por isso, por isso, por isso, para hoje em dia ser mais forte, saber me comportar, ser alguma coisa tempo mais à frente, você volta atrás e você entende melhor. E mesmo coisas que você não entende por que aquela pessoa reagiu daquela forma,
você tem que ter em mente que nunca tem nada a ver com você, nunca foi pessoal. Apesar da pessoa, às vezes, até falar com o dedo no seu nariz e xingar você e te tratar mal, ou te bater, ou de qualquer coisa, nunca é uma coisa pessoal. A pessoa sempre está tratando as outras da forma que ela trataria a ela mesma. Então, uma pessoa que sempre te tratou bem é uma pessoa provavelmente mais iluminada, porque é uma pessoa que ela mesma se trataria dessa forma. Uma pessoa que sempre trata as outras mal e sempre sai xingando, batendo, ofendendo, humilhando, é uma pessoa que, na verdade, ela se trata dessa forma, ela se vê dessa forma. O que ela está falando para as outras pessoas, na verdade, é sempre um espelho. Ela está se vendo, ela está falando aquilo para ela mesma. Então a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter pena dessas pessoas e se colocar no lugar delas e tentar ajudar de alguma forma. A melhor forma que você tem é de ajudar, mentalizar, orar por essa pessoa, claro, e mentalizar amor. Amor no sentido de, como eu falei, como se você estivesse jogando um balde de amor em cima daquela pessoa. Quanto mais amor você colocar na situação, em cima dessa pessoa, melhor vai ser o seu relacionamento com ela e melhor vai ser o seu relacionamento com você também, porque você não vai ficar se intoxicando com... Você não vai mais misturar as coisas, você vai saber que aquele comportamento daquela pessoa é dela, não tem nada a ver com você. Você é um ser perfeito, todos nós somos perfeitos, não tem quem vir de fora e falar você é muito alto, você é muito baixo, você é muito magro, você é muito rico, você é muito rico, acho que ninguém é, você é muito pobre, você é muito isso, você é muito aquilo, você é muito burro e você não vai ser ninguém, não vai ser nada na vida. Tudo isso você não precisa nem ouvir. Você vai começar a distinguir as coisas. Isso é da pessoa, isso não tem nada a ver com você. Qualquer crítica, qualquer ofensa, qualquer... mesmo que seja coisas físicas, mesmo que seja um tapa na cara, não tem nada a ver com você. Isso é sempre a pessoa se estapeando ela mesma. Você começa a entender a sua vida como um todo. Entendeu quais foram as coisas ruins que aconteceram, você lembra também das coisas boas, você cultiva os pensamentos bons, e porque toda doença sempre originou em algum ponto seu, a nível mental, a nível espiritual. Nenhuma doença é simplesmente física. Tudo que acontece, todo sofrimento seu sempre originou em alguma coisa mental, espiritual, sempre. Então esse é o primeiro passo do processo de desintoxicação. E isso é um trabalho diário. No começo você tem mais trabalho para fazer, como uma casa que você nunca limpa, e aí uma vez que você for fazer a faxina, você tem muito mais coisa acumulada para limpar, é normal. E aí, depois que você faz um longo processo de que cada vez você pega num quarto, você arruma um canto da casa, até a casa ficar limpa por completo, mas sempre tem poeira para tirar, sempre tem coisa para arrumar, sempre tem livro para jogar fora que você não lê mais, roupa armário para arrumar, tem coisa estragando na geladeira. A vida da gente é como assim, uma limpeza constante, uma desintoxicação constante. Então, esse é um exercício para você fazer nos primeiros tempos mais intensamente, e depois você vai como que só conservando. Quanto mais você faz esse processo de desintoxicação mental e espiritual, mais fácil ele fica e menos junta, né? Menos sujeira junta. Quem faz uma faxina uma vez por semana tem menos para limpar na casa do que uma pessoa que faz uma faxina uma vez por mês ou uma vez a cada, sei lá, umas 2 vezes por ano. O segundo passo importante da desintoxicação é a respeito de como você está no seu meio. Quanto mais você digamos, andar descalço na grama, tomar um banho de mar, a melhor coisa é um banho de cachoeira. Se está um tempo gostoso, você pode, se começa a chover, sair também, pegar uns pingos de chuva, ter contato com a natureza.
tem várias coisas que você pode fazer que te ajudam a nível celular para a sua cura também, porque é muito importante a gente estar em contato. O terceiro ponto seria exercício físico. Exercício físico não só nesses que você vai na academia, que você vai correr ou vai caminhar, mas também como é que as suas células estão trabalhando dentro do seu corpo. Se elas estão, como se diz, principalmente o sistema linfático e o sistema circulatório. Esses são os dois sistemas de comunicação e de limpeza e de transporte mais importantes do seu corpo. Então, quanto mais você, se você faz uma caminhada, se você costuma fazer corrida ou fazer qualquer tipo de exercício físico, aquilo ajuda o seu sistema circulatório a circular, claro. E isso ajuda muito a você. Agora o sistema linfático é uma coisa mais sutil, que você não nota muito quando ele está circulando melhor ou quando não está circulando muito bem. Uma das coisas que ajuda bastante seria a massagem linfática. Outra forma de você movimentar o seu sistema linfático é fazer sauna, sair da sauna, entrar num banho gelado ou então alternar ducha quente com ducha fria. Você está só numa ducha e morninha ou quente, no final você dá um jato de água bem fria, aí volta a dar mais um jato de água mais quente, volta a dar mais um jato de água fria, e aquilo ajuda o seu sistema linfático a circular. E claro, subir e descer a escada, movimento, qualquer movimento com o corpo também ajuda. E se os seus músculos estão se contraindo e se soltando, isso também ajuda no sistema linfático. Por exemplo, ficar de pé muito tempo no mesmo lugar não é muito bom. Então, se o seu trabalho te obriga a ficar de pé sempre no mesmo lugar, tenta pôr um pé um pouco acima, depois o outro em cima de alguma bancadinha, ou tenta assim subir e descer em cima da ponta do pé, depois no calcanhar, subir no calcanhar e, sabe, movimentar assim o pé para frente e para trás, porque aí a batata da perna, a panturrilha, ela se comprime e ajuda não só a circulação, mas ajuda também todo o sistema linfático. E a quarta parte desse processo de desintoxicação seria a alimentação. Agora, a alimentação eu nem sei se eu não devo deixar para um próximo vídeo, porque é um assunto também bastante amplo, mas com certeza a parte mais importante seria você ouvir o que o seu corpo pede, o que o seu corpo quer de você naquele momento. Porque todas essas coisas que eu falei até agora, tudo isso, você lá dentro de você mesmo, você sabe que pensamentos ruins não são legais, que ficar imaginando problemas no futuro antes mesmo dos problemas estarem aqui, também não é positivo. Você ficar se preocupando com coisas que ainda nem aconteceram também é prejudicial para a sua saúde. Então, essas são coisas que você está cansado de ouvir, está cansado de saber, mas que no fundo a gente acaba se pegando de surpresa fazendo a coisa errada. E quando você toma a decisão de que não, eu quero fazer um processo de desintoxicação da minha vida, do meu corpo, aí você, como que fica tudo muito mais claro, você fica mais consciente o processo como você deve fazer. E a alimentação, na verdade, é complexo, mas na verdade também é muito simples, porque se você for prestar atenção na natureza, os animais, por exemplo, eles comem tudo que tem na natureza, a comida deles está sempre pronta, nem um passarinho, nem um coelho, nem uma vaca, nem um leão, e nenhum animal, nenhum peixe tem que pensar o que eu vou fazer, o que eu vou cozinhar, como é que eu vou cortar, como é que eu vou picar, como é que eu vou refogar, como é que eu vou colocar no forno. Nenhum animal prepara o alimento para comer, ele pega e come do jeito que a natureza já fez. Por quê?
Porque a natureza, porque o nosso corpo, na verdade, não só dos animais, mas o nosso corpo também, é criação de Deus, é criação da natureza. Então, como Deus criou o nosso corpo, Ele já criou pra gente na natureza também tudo que a gente vai precisar. O ar puro, a água, os alimentos. Então, quanto mais você se distancia do ar puro, mais doente você vai ficar. Quanto mais você se distancia da água pura, se é água com gás, já não é tão bom. Se é água com... se é Coca-Cola, já é pior. Se é álcool, é pior ainda. Se é algum refrigerante cheio de açúcar, é pior ainda. Quanto mais você se distancia da água, pior para o seu corpo. E o alimento, a mesma coisa. Quanto mais o seu alimento se distancia do original, daquilo como a natureza fez, se é uma fruta, por exemplo, manga, como é que a manga existe na natureza? Ela dá no pé de manga. Então, o mais natural e o mais propício para o ser humano é pegar a manga madura da árvore e comer. Claro, isso nem sempre é possível. Se você mora numa cidade, eu moro aqui na Suíça, então Zurique não existe, na Suíça inteira não existe um pé de manga, porque isso é planta dos trópicos. Então aqui na Suíça, quais são as plantas que tem? Que frutas que tem aqui? Tem cereja, tem abricô, tem ameixa, tem aquelas frutinhas do campo, tem maçã, tem pera, tem várias frutas que são originais dessa região e daqui nessa região. O mais certo para você seria comer as coisas que a natureza já providenciou para você da forma mais fácil e com menos processado possível. Quer dizer, é muito melhor você pegar uma fruta da árvore e comer do que ir comprar num supermercado que talvez já esteja lá há muito tempo, há 3, 4 dias ou às vezes até mais do que uma semana, e aquela fruta fica girando lá na sua geladeira mais uns 3, 4 dias ou mais uma semana até você comer, já perdeu muito dos nutrientes, principalmente das enzimas. Então, quanto mais fresco, quanto mais regional, quanto mais não processado for, mais enzimas vai ter e melhor o seu corpo vai aproveitar. E mais saudável vai ser para você também. Então, não digo que você nunca deva comer uma fruta que venha do exterior ou que venha de longe. Também pode, mas assim, o básico, quanto mais próximo da natureza, melhor. Quanto mais próximo do original, melhor. E quanto mais você prestar também atenção numa coisa, o que nasce acima do solo é muito mais saudável do que o que nasce abaixo do solo. Tudo que nasce abaixo do solo, seja batata, seja cenoura, seja beterraba, são coisas saudáveis também, mas já é como que num segundo plano. As coisas mais saudáveis que existem para comer são frutas e ervas, folhas verdes, vegetais que nascem acima do solo. E todo tipo de erva, desde salsinha, como chama aquela? Agrião, tem uma que eu... coentro, endro, tem menta, gente, uma lista muito grande. Sobre alimentação eu acho que eu vou fazer um vídeo separado, porque é muita coisa, mas no fundo o básico seria frutas e ervas ou vegetais que crescem acima do solo. Isso seria assim, se você só comer isso, você vai ter assim a saúde mais próxima do perfeito possível. E nozes e castanhas também, mas nunca diretamente, nunca cru diretamente. Seria porque nozes e castanhas precisa de um processo mais longo para digerir. Então, o ideal seria você deixar de molho de um dia para o outro na água, ou por algumas horas, ou fazer ela como que germinar
E depois de germinar, depois de germinado, aí você comeria as sementes ou nozes. Aí sim o corpo ele vai precisar de muito mais esforço para digerir aquilo. E bom, eu acho que por hoje é só, e eu acho que esse vídeo já ficou um vídeo gigantesco. E eu vou continuar colocando aqui todo esse processo de desintoxicação que eu ando fazendo, contando para vocês como é que eu venho fazendo o meu processo, porque às vezes isso pode te ajudar a você no seu próprio processo. Essas coisas que eu te falei, eu venho fazendo desde o começo do ano, desde janeiro desse ano, e venho tentando todos os dias tomar um suco verde. Se você clicar aqui no último vídeo que eu postei, é mais ou menos o suco que eu costumo fazer todos os dias. Eu tento tomar de manhã cedo bastante água, uns 2 copos grandes de água. Aí eu espero uma meia hora e enquanto isso eu vou fazendo o meu suco. Aí eu tomo 1 litro de suco e aí começa o meu dia. E aí eu passo o resto do dia comendo várias frutas e vários legumes. E tô tentando comer tudo cru, nada de coisas cozidas e muito menos processadas, nada de grãos, porque grãos também é uma coisa que costuma colar muito na parte interna do intestino, do trato digestivo, e impede o seu corpo de assimilar os nutrientes dos alimentos. Então, eu acho que por enquanto é só, eu acho que eu já falei bastante, eu gosto de falar, bom, e até eu vou continuar colocando para vocês as fotos e coisas, e colocando em vídeos também as coisas que eu costumo fazer e as coisas que eu costumo comer, e quem sabe isso pode ajudar. Lembre-se que você nunca consegue mudar o seu sistema alimentar de uma hora para outra sem passar por abstinência. Toda vez que você deixa de consumir alguma substância tóxica, você passa por um processo de abstinência. Se você para de tomar café, você passa por um processo de abstinência. Talvez tenha durante uma semana um pouco de dor de cabeça, mas depois com o tempo aquilo passa. E toda mudança que você faz no seu sistema alimentar, você vai passar por um processo de abstinência. E esse vai ser um assunto para o próximo vídeo, o processo de desintoxicação, mudança alimentar e abstinência. Então, por hoje é só. Lembre-se que você é responsável pela sua vida e pela sua saúde e por tudo que acontece na sua vida. E assim mesmo, a vida é sempre perfeita. Se você não passasse por aquilo, você não seria a pessoa que você é hoje. Então, a vida é perfeita, nós somos perfeitos e é tudo como deveria realmente ser. De mandar um beijo enorme para vocês, eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal, dê um like nesse vídeo. E nós nos veremos daqui a alguns dias aqui outra vez. Eu vou estar falando sobre o processo de desintoxicação, vou contar um pouco mais de como eu estou fazendo e vou falar mais a respeito dos sintomas da abstinência, tá bom? Então, um beijo de Zurique para vocês e até a próxima. Tchau!